Hoje eu vou indicar para vocês um dos mais surpreendentes e criativos filmes de zumbi das últimas décadas. Quer saber que filme é esse que a maioria nem sequer conhece e que na verdade é um baita de um achado? Então vem comigo pro vídeo de hoje que é curtinho e entrega de bandeja para vocês uma indicação top de filme de terror com temática de zumbis. Bora pro vídeo. E antes de eu dizer qual é o nome do filme, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente tá acelerando as coisas aqui no canal, tem 2 vídeos novos toda semana, tamo trabalhando duro mesmo para chegar nos 100 mil inscritos. E a ajuda de vocês não é importante, não, ela é muito mais do que isso, ela é fundamental para que a gente consiga realmente alcançar esse objetivo. Então é isso, a gente tá contando com o apoio de vocês e bora pro filme. Quando o radialista Grant vai à sua emissora de rádio em uma pequena cidade, ele acha que é apenas outro dia de trabalho comum, mas ao ouvir os relatos de que um vírus transforma pessoas em zumbis, ele se isola na cabine de rádio. Eu tô falando de Pontypool, que no dia que eu gravo esse vídeo tá disponível para você assistir na Amazon Prime Video. E nesse filme, o vírus não é transmitido pelo sangue através de mordidas, ou de arranhões, ou de qualquer outra coisa parecida. Para falar a verdade, o vírus é transmitido através de algo que eu vou falar daqui a pouquinho, segura aí. A narrativa acompanha 3 pessoas em uma emissora de rádio na cidade rural de Pontypool, em um dia de pesada nevasca, em pleno Dia dos Namorados. Grant Mazzy, radialista, Sydney Breyer, a produtora, e Lauren Ann, a assistente de produção. Nesse dia, o radialista vai à sua emissora de rádio, mas notícias preocupantes começam a chegar até ele através do único repórter local, Ken Loney. Ele descreve que a população da cidade iniciou uma revolta em frente a um edifício. O problema é que em alguns minutos, a situação escalona de um jeito jamais visto, e é óbvio que aquilo não é uma manifestação comum. Parece mesmo que as centenas de pessoas que estão lá se descontrolaram e foram tomadas pela violência de um jeito até bestial. E também alguém precisa transmitir essa informação, né, para alertar as pessoas da cidade que ainda não estão sabendo dessas coisas, sendo que o rádio é o meio regional de maior alcance daquela cidadezinha. Então o radialista se isola lá na cabine da rádio e tenta pensar em uma maneira de alertar os ouvintes sobre o incomum modo de transmissão do vírus. E agora sim eu posso falar, nesse filme o vírus é transmitido através da linguagem, das palavras, do idioma, da verbalização. Sabe aquelas pessoas que falam pra mim fazer, ou então trocam mas por mais? Então, esse tipo de palavra aí tá infectada e se você cometer esses erros, você vira zumbi. É isso aí. Tá, a zoeira não é exatamente assim, mas realmente tem algumas palavras que estão infectadas. Mas no caso do filme são aquelas palavras que estão carregadas de emoção e afeto. E no filme é como se a linguagem fosse realmente uma doença viral. É como se fosse algo maligno, algo letal mesmo. E eu não tô falando como se fosse uma metáfora, uma analogia ou algo assim, eu tô falando de algo literal. Um vírus que teria atingido primeiramente um grupo de símios muitos milhares de anos atrás, tornando-os aptos a exercerem a linguagem, e assim esse vírus se estabeleceu como uma relação simbiótica com seu hospedeiro, que a partir daí passou a encarar o vírus como parte útil de si mesmo. Esse vírus causou uma profunda lesão, vamos dizer assim que foi uma cisão semiótica, uma separação radical entre o homem e o real, como se a gente tivesse condenado a não mais experimentar o real como ele é, mas a conviver com signos, entre aspas, da realidade. Realidades essas de segunda mão, vamos dizer assim, porque elas são fabricadas pelo código da linguagem viral. Eu sei, é complexo, é bizarro, pode ficar tranquilo se você não entendeu, porque até pra mim é um pouco complicado. Mas resumindo, isso quer dizer que quando a vítima ouve a palavra carregada de sentimento, de afeto, enfim, ela experimenta aquilo que pode ser chamado de déjà vu, ou afasia. A pessoa começa a repetir a palavra para tentar capturar essa transitividade entre o signo e o real. Mas é impossível, então ela tenta o suicídio a partir da destruição selvagem de outra vítima, como se ela quisesse ultrapassar a barreira dos signos, devorando o próprio real. De novo, eu sei que é bizarro, eu sei que é complexo. Agora, uma analogia interessante e fácil de entender é como se uma pessoa fosse a um restaurante e ela tentasse comer o menu, sabe? Tentasse comer o cardápio, como se isso significasse que ela fosse comer, na verdade, os alimentos, os pratos que estão ali descritos naquele cardápio. Entende? É como se a linguagem tivesse esse tipo de poder real mesmo. Você come o significado dela e aquilo de alguma forma faria sentido na realidade. E pra falar a verdade, essa analogia não é minha não, tá? Eu achei ela muito boa, mas eu vi ela num site por aí um tempo atrás. E agora que eu fui fazer o vídeo sobre esse filme, eu me lembrei dela e falei aqui, mas desculpa não dar o crédito devido a quem criou essa analogia, mas assim, você mandou bem demais. De qualquer forma, voltando pro filme, o ator que faz o radialista se chama Stephen McHattie e ele faz um trabalho top demais nesse filme.
A voz dele passa um ar de suspense e drama que dá uma carga pesada para a narrativa, o que é necessário nesse tipo de proposta. A gente pode até admitir que a primeira metade do filme passa de forma um pouco lenta, porque o roteiro se atém a desenvolver de forma segura os poucos personagens que aparecem, ao mesmo tempo em que evoluem gradativamente na trama. Mas isso não chega a ser um ponto negativo, já que até a metade do filme você provavelmente vai estar imerso no clima de tensão e terror, o que causa um grande contraste com a segunda metade da narrativa, que chega a parecer até um filme diferente. Nessa segunda metade tem bem mais impacto visual e também algumas explicações sobre os casos de zumbis, além, é claro, das lutas pela sobrevivência. Outra coisa que é muito legal é o fato de você só saber o que está acontecendo pelas notícias que chegam no estúdio, o que acaba funcionando como uma simulação do que acontece na vida real. Afinal, na vida real a gente não está exatamente nos lugares que as catástrofes estão acontecendo. A gente acaba sendo atualizado pelos meios de comunicação mesmo, então a gente fica até meio apreensivo, querendo mais notícias e tal. E justamente por conta dessas limitações no filme, é como se a gente quisesse sempre sair do local para entender o que diabos está acontecendo na cidade, mas, assim como os personagens, a gente está ilhado lá na estação. Enfim, eu recomendo demais que assistam Pontypool. O filme ainda é cheio de críticas, sarcasmo, várias mensagens bem fortes por trás da sua trama bem criativa, e depois eu quero que você nos conte aí nos comentários o que você achou do filme. Claro que eu não quero estragar todas as surpresas do filme, até porque o intuito aqui é agregar alguma nova recomendação de filme para vocês, então não faz sentido eu contar ele todo. O que eu posso dizer é que Pontypool é um filme que consegue pegar essa temática de zumbi, que é bem conhecida, e mesmo assim abordar esse tema numa ideia muito criativa, construindo uma ambientação claustrofóbica, com bastante tensão e suspense, e, para ter a cereja do bolo, é claro, a interpretação do Stephen Merchant, que mandou muito bem como radialista Grant Mazzy. Agora eu vou deixar algumas sugestões de vídeos do canal para você assistir aqui na tela. Eu sempre procuro deixar sugestões que tenham a ver com o vídeo que você está assistindo agora, então pode ir lá sem medo que você vai curtir o conteúdo. E é claro, não esquece do like, da inscrição e do sininho, que isso ajuda a gente demais. Eu sou o Felipe, esse é o Nerdice Narrativa, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!